Olá, meus amores, como vocês estão? Aula número 2 do Fitness Flow Basics. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liberação da cadeia posterior. O que é isso? Nada mais é do que todos os músculos e fáscias que estão na parte de trás do corpo. Inclusive, quando a gente pensa em tecido conjuntivo, a fáscia que está passando, né, esse tecido que está passando na parte de trás, ele começa, na verdade, aqui na nossa testa. E aí ele vai lá por trás do pescoço, das costas e vai terminar na sola dos seus pés, tá? Inclusive, o trabalho de pés, ele é muito importante, que a gente solte essa parte de baixo, a fáscia plantar, para que a gente tenha um efeito integrado. Então, cada parte dessa cadeia que eu trabalhar de uma forma às vezes mais isolada, ela vai interferir, os benefícios dessa soltura vão ser passados para essas outras partes da cadeia toda, tá? O que nós vamos precisar? Já deixei meu tapetinho ali atrás, tá? Você pode ir por uma toalha, o que você tiver acostumado, um colchonete. E aí é o seguinte, bolinhas, tá? Eu sempre falo de soltura de liberação miofascial com bolinha, ou com rolinho, ou com cabo de vassoura. O ideal seria que você tivesse duas bolinhas, tá? Podem ser duas bolas de tênis, mas a que eu mais gosto é dessa bolinha aqui, daquelas que vem na máquina lá de... Você põe uma moedinha, sabe, de criança, essa bolinha que pinga, tá? É a perereca que a gente chama. Se você tiver alguma com uma textura um pouquinho mais macia, ó, no mesmo tamanho, importante que as duas tenham o mesmo tamanho, perfeito. Por quê? A gente vai fazer o seguinte, é uma adaptação de um equipamento que existe, mas que a gente vai fazer em casa. Então, ó, eu peguei uma meia minha, tá? E eu vou colocar essas duas bolinhas dentro dessa meia. E aí, vocês vão dar um nó, tá? Essa minha aqui, ela é muito curtinha, mas deu um nó. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com isso daqui, ó. Estão vendo que eu tenho uma bolinha do lado da outra e as duas estão juntas? O que a gente vai fazer com isso, gente? A gente vai colocar cada uma dessas bolinhas na nossa coluna, tá? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Uma para cada lado dos ossinhos da coluna e a gente vai deitar no chão para massagear a coluna com isso daqui, certo? Então, quando eu estiver fazendo, vocês não vão enxergar, mas é isso aqui que está lá atrás de mim, nas minhas costas. Lembrando que a bolinha, ela não precisa ser da mais dura, tá? Veja o que vocês conseguem aí. Se não achar dessa daqui, pode ser duas de tênis, seria essa bolinha maior aqui, tá? E que vocês têm que dar um nozinho para deixar as duas bolinhas da seguinte forma, certo? Então, vamos começar. A gente vai lá para o chão. Vou pegar essas bolinhas e vou colocar lá na parte de baixo da minha coluna, que é no sacro, tá? Então, o sacro, gente, lembrando, ele é um triângulo. É esse conjunto de vértebras consolidadas aqui embaixo no finzinho da coluna. Então, eu vou com cuidado posicionar uma de cada lado. Isso. E eu vou ficar paradinha aqui um pouquinho. E se eu puder, eu solto o peso do meu corpo. Sentiu que a bolinha é muito dura para você, tá muito dolorido? Você põe um pouquinho de força nas suas pernas. Não chega a ser força, mas uma ativação dos pés que estão ali no chão, tá? Então aqui, ó, vocês vão massagear um pouquinho. Então eu tô empurrando para baixo, para cima. Tô sentindo lá o finalzinho da minha coluna. Posso massagear para os lados também. E lembra de respeitar aqui a sensibilidade que você tem em relação à dor. Tem gente que tem realmente uma sensibilidade aumentada para esse tipo de exercício e não pode colocar muita pressão. E tá tudo bem, tá? Vá no seu limite. Vamos subir um pouquinho.
Então agora eu tô mais ou menos na altura das minhas cristas ilíacas. Se você colocar a mão aqui sobre os ossinhos do quadril, tá? Você vai saber mais ou menos a altura que eu estou, em que vértebra que eu estou, tá? Então eu tô na primeira vértebra do sacro e para cima aqui, que a gente vai começar a levar essas bolinhas para cima, eu começo a ir para a região lombar. Então também, ó, eu posso massagear nesse sentido e posso massagear um pouquinho para o lado. Repare se você não se você não trava a sua respiração. Repare se tem algum ponto que está mais dolorido que o outro. Vai procurando, e isso é um trabalho de autoinvestigação do seu corpo, tá? Leva um pouquinho mais para cima, agora a gente já está na região lombar, certo? Investiga, sentiu que tem algum pontinho que está mais dolorido, você vai ficar um pouquinho lá. Dá atenção para esse ponto. E agora que a gente está chegando com essa bolinha mais alta na região lombar, a gente já libera espaço para sentar, tá? Então, uma opção aqui, principalmente quem está com a bolinha de tênis que é maior, seria fazer o seguinte, ó. Eu vou dar posição sentada. Apoio os meus antebraços atrás, uso essa mão no chão e aí eu começo a massagear nesse sentido, frente e trás. Faz uma massagem bem gostosa, vamos liberando esse espaço aí e esses ligamentos da nossa coluna. Porque depois a gente vai conseguir alongar e mobilizar com mais facilidade. Vem subindo para a parte alta da lombar. Então agora eu já estou chegando perto da linha da boca do estômago, tá? Para as mulheres, a linha de baixo do sutiã ou do top. Ainda é uma altura que eu consigo fazer a massagem com os cotovelos, com os antebraços no chão. Isso. E agora, para fazer a parte de cima, torácica, a gente volta a deitar, né? Então, vamos começar. Com calma, sentindo o corpo, vai sentir que o peito vai ficar mais alto, normal. Se você precisar, apoie os pés no chão. Eu prefiro que vocês estejam com as solas dos pés sempre apoiada, tá? E aqui você não precisa fazer movimento. O movimento que a gente vai fazer é a intenção de respirar grande mexendo as costelas. Então eu inspiro, sinto minhas costelas irem para fora, para cima e para trás. É um movimento tridimensional. Solto o ar. Repara o que acontece com o seu corpo quando você solta o ar, se você consegue sentir essa bolinha aprofundar um pouquinho mais no tecido. E tente fazer essa respiração somente pelo nariz. Então, inspire e solta pelo nariz muito devagar. Vamos colocar a bolinha um pouquinho mais para cima, se ajeita. Vem caminhando. Estou chegando agora na região próxima à borda inferior das minhas escápulas. Uma referência, tá, gente? É próximo à linha dos mamilos. Então, um pouquinho mais alto do que a linha da base do sutiã, para as mulheres. Para os homens tem uma noção mais ou menos também, né? A referência aqui da boca do estômago e agora no meio das escápulas, meio dos mamilos. Respira tentando levar o ar lá nas suas costas, como se o seu pulmão estivesse empurrando a bolinha. Faz uma pausa entre a inspiração e a expiração. Então você inspira, retém o ar, 1, 2 e solta. Vamos começar mais para cima. Estou chegando lá na parte do meio das escápulas, acima da linha dos mamilos. Região super importante, onde tem um músculo chamado romboide. Normalmente ele sempre está tenso, gente. É importante a gente soltar isso daqui de cadeia posterior. Também estamos próximo aí já numa região
da parte inferior do trapézio. O trapézio sempre também com muita tensão. Importante a gente soltar. Inspira. Segura o ar. 1, 2 e solta. Vou subir um pouquinho mais. Tô chegando agora muito perto da linha dos meus ombros. Traga agora teus braços, se possível, nessa posição, como se fosse um cactus. Inspira. Solta. E vou chegando pertinho da base do pescoço. Esse é o último ponto que a gente vai fazer, tá? Cervical a gente não vai liberar com a bolinha. Importante empurrar os pés aqui. A sola do seu pé está querendo encontrar com esse ponto onde as bolinhas estão. Faz uma leve pressão. Respira. Solta. Ótimo. Vira de lado com calma. Perfeito. Vamos voltando para cá. Agora que a gente soltou bastante essa coluna, vamos sentir essa torção, tá? Então eu posso sentar com uma almofada embaixo do glúteo, se você sentir os joelhos muito altos, tá? Se você consegue sentar no chão com os joelhos baixos e a coluna alinhada, confortavelmente, se mantém aqui. E a gente vai, ó, torcer. Então, coloca a mão sobre o joelho, a outra mão vai lá atrás, olha por cima do seu ombro. Aqui é super interessante você levar o seu globo ocular lá para o cantinho do olho, porque isso vai te permitir aumentar um pouquinho mais ainda essa torção. Volta, inspira, soltando o ar, faz isso para o outro lado. Então eu vou girando lá da minha base, vou sentindo a minha cintura escapular, a minha cervical. Cheguei no limite, levo o olho no cantinho, o seu olhar. E voltou. Ai, gente, maravilha. Vamos sentir um pouquinho do trabalho agora de alongamento dos glúteos. Glúteos também tem uma tensão natural. Por quê? Porque a gente senta, a gente fica muito tempo sentado sobre eles. Normalmente estamos sentados trabalhando no computador e deixamos essa musculatura ali sempre achatada, tá? Além disso, a gente tende a ter musculaturas rotadoras lá dentro do quadril, né? Músculos menorzinhos que ajustam lá perto da cabeça do fêmur, presos, tensos, e a gente vai soltar isso um pouquinho. Então, primeiro, a gente vai pegar a bolinha. Pode ser a pequena, pode ser a bolinha de tênis. Nesse caso, eu vou com a bolinha de tênis, que eu gosto mais, para massagear o glúteo. E em vez de ir em cima da coluna, agora eu vou nessa parte macia, tá? Na parte realmente do tecido muscular. Apoio as mãos no chão, relaxo a perna que eu tô, tá? Então eu tô na minha perna direita, bolinha no glúteo direito e massageio um pouquinho para frente, para trás. Às vezes isso pode ser tão dolorido que basta você ficar parado e já é muito para você e suficiente também para ter um efeito, para te relaxar e para liberar um pouquinho dessa face. Então sinta o que dá para fazer e faça aquela investigação. Vai lá para pertinho da coluna, depois para pertinho do osso, do trocânter aqui, ó, na lateral do seu glúteo. Isso. Desenha um círculo e solta. Antes da gente fazer para o outro lado, eu quero que você sente um pouquinho, feche os olhos e sinta o efeito desse exercício no lado direito que a gente fez e no lado esquerdo. Percebe como afrouxou as coisas aí por dentro, como já abriu um pouquinho de espaço? Esse glúteo ele esparrama mais no chão. Vamos para o outro lado. Relaxei a perna que eu estou trabalhando
E vou, ó, tranquila. Devagar. O ritmo da liberação sempre tem que ser lento, tá, gente? Senão eu dou cada vez mais um estímulo excitatório ao invés de relaxar. Exploro lateral. Faço uma bolinha. Provavelmente tem um lado mais dolorido que o outro. E uma informação importante aqui é, se você tem algum tipo de dor no ciático, você tem que começar bem devagar com isso daqui, tá? Ele vai te ajudar, mas não dá para você ir usando uma bolinha muito dura e soltando o peso de uma vez. Começar com algo mais leve, mais macio e aos pouquinhos a gente vai conseguindo soltar o peso. Perfeito. Deixa a bolinha de lado. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um bloquinho de yoga e isso pode ser substituído também por uma almofada, tá? A maioria das pessoas vai precisar desse bloquinho para ajustar a posição. Então, tem uma almofada que seja relativamente alta para calçar o seu glúteo nessa postura. Então, eu vou levar minha perna direita para frente e a perna de trás eu vou tentar estender. Aqui, eu preciso apoiar. Então, o meu glúteo da perna da frente, eu vou calçar com esse bloquinho, certo? O ideal é que eu gire a perna de trás para o chão. Então, o joelho ele não pode estar indo para fora. Rodo bem a perna. Sentiu que isso não é necessário, que você consegue sentar no chão sem deixar a perna torta, né? Apoiando os dois lados, eu posso fazer aqui. Agora vamos pensar na distância da perna da frente. Quanto mais longe o calcanhar do quadril, mais você vai sentir alongar. Não adianta você pôr a perna lá longe e ficar torta, tá? Ou torto. Então, acha uma distância que você sinta o alongamento desse glúteo da perna da frente e vai devagarzinho, caminhando. Se você puder, talvez dê para apoiar os cotovelos no chão. Se isso for muito para você, mantém em cima, tá? E aqui eu gostaria que você mexesse também um pouquinho para um lado, para o outro, e investigasse o que está acontecendo aí, aonde precisa abrir espaço. Coloque uma intenção de deixar a sua coluna comprida. Agora eu não quero uma bolinha. E eu quero levar meu umbigo lá para o chão, pesado. Excelente. Para a gente sair daqui, volta devagarzinho os braços. Vamos fazer força, tá? Ó, empurra, puxa essa perna lá para uma prancha. Segura aqui. Tem sensibilidade nos punhos? Pode fazer lá no antebraço, mas mantenha a prancha aqui para mim. Ativa um pouquinho. 3, 2, 1. Apoia os joelhos no chão e empurra se você desceu. Vamos fazer para o outro lado. Então, ó, só vou trocar para vocês me verem, mas agora eu tô com a perna esquerda à frente, direita atrás. Se precisar, vai colocar o bloquinho na perna, embaixo do bumbum do lado esquerdo. Rodo a perna direita e vou me encontrando. Normal querer cair de lado, tá? Ajuda com o braço para você conseguir chegar o mais de frente para o chão que você pode. E dá uma balançadinha. Se já estiver abrindo bastante espaço, sem movimentar, respira um pouquinho aí. Vai tentando achar, na medida do possível, um certo conforto na postura. E lembra que a gente está fazendo um trabalho de descompressão para lombar e um trabalho muito interessante também para descomprimir ciático, tá bom? Vai voltando os braços devagar. De novo, ó, empurra o chão e passa lá para a prancha. Ou no antebraço ou com as mãos, com os braços estendidos. Segura aqui para mim. Vamos levar o joelho direito lá no cotovelo esquerdo. Vamos fazer um pouquinho de força, ó. 3, 2,
São 3 segundos. Vem comigo que você consegue. Trocou. 3, empurra o chão. 2, 1, solta. Joelhos apoiam. Relaxa um pouquinho o seu punho. E vamos voltar para o distensionamento de cadeia posterior. Então, ó, senta na balasana, testa no chão. Alonga bem a sua coluna, vai crescendo lá com a pontinha dos dedos. Respira devagar, lento e consciente. Vai desenrolando vértebra por vértebra. Aí. E agora a gente vai ficar de pé para fazer uma soltura na sola dos pés, tá? Então, se você é muito sensível, te indico começar com a bolinha de tênis, tá bom? Se você já está mais trabalhado, no sentido da face plantar está um pouquinho mais trabalhada, a gente pode ir com uma bolinha mais dura. Pisei, centro do pé e vou massagear. Para frente e para trás. E a ideia aqui é não colocar tensão, porque quando a gente sente dor, é normal que a gente comece a contrair todo o corpo. Relaxa, continua respirando e coloca uma pressão suficiente para ser desconfortável, mas suportável. Acha um pontinho que esteja muito dolorido agora. Segura nesse lugar, pisa e fica. Doer um pouquinho vai doer, tá, gente? Não é cômodo isso daqui. Aí, solta e compara os dois pés. Fecha os olhos. Vai sentindo o lado que a gente trabalhou, essa sola mais conectada, o pé mais esparramado, o chão parece que abre para o nosso pé pisar. Essa tem que ser a sensação. E agora troca. Vai percebendo a diferença dos dois lados. E esse é um trabalho para a gente fazer constantemente, principalmente quando você começar a sentir aí uma certa tensão, tá tendo muita cãibra, se você usa muito salto alto, né, ou sapato fechado, social. É importante a gente fazer um trabalho de pés, porque à medida que a gente pisa bem no chão e distribui bem a carga do nosso corpo, a gente tem um melhor alinhamento postural, com menos tensão na coluna, tá? Então isso vai refletir na sua coluna, gente. Segura no pontinho mais dolorido. Relaxa bem os ombros. Respira. 3, 2, 1. E pisa no chão. Sente os dois pés. Ai, excelente. Vamos deixar a bolinha de lado um pouquinho. Vou ficar de lado para vocês também, para vocês me enxergarem melhor. Eu vou para a postura básica que a gente mais faz no Fitness Flow, que é o cachorro olhando para baixo. Então abre bem os dedos das mãos, inala, solta o ar e pedala um pouquinho aqui, perna direita e perna esquerda. Mari, não consigo fazer o cachorro baixo no chão. Lembra que você pode fazer numa cadeira, tá? Então, ó, posso apoiar a mão numa cadeira e fazer o mesmo movimento, deixando a minha coluna alinhada. Eu não quero isso, tá, gente? O peito tá aberto, empurrando em direção às pernas. Libera um joelho, estende o outro e vai forçando esse calcanhar para baixo. E agora mexe um pouquinho, ó, esse cachorro baixo para as laterais. E não tem um jeito muito certo de fazer isso. Eu quero que você explore, circule, espreguice. Pode girar o pé. Escuta o que o teu corpo está te pedindo.
E agora vamos andando devagarzinho, direita e esquerda. Se precisar, dobra os joelhos. Até o seu pé chegar pertinho da sua mão. Ótimo. Aqui a gente vai dobrar bastante os joelhos, tá? A gente vai fazer um trabalho de tração para a região torácica. Se você não conseguir deixar a sua cabeça bem pendurada, você dificilmente vai sentir esse trabalho, tá? Então aqui a minha opção é trabalhar com os joelhos muito flexionados ou trabalhar sentado numa cadeira, tá bom? Eu vou mostrar o trabalho com cadeira, que seria o seguinte. Deixa apoiado num lugar para ela não escorregar para trás, tá? Eu vou sentar bem na pontinha dessa cadeira e vou soltar o peso do meu corpo lá para trás, para baixo. Agora a sua cabeça pesa 2 toneladas e você vai sentir que o topo da cabeça tem um ímã lá no centro da terra. Mexe um pouquinho a cabeça com um movimento de não e de sim. Faça um pouquinho disso. Eu vou voltar para a opção anterior sem a cadeira. Não. E sim. Vai soltando essas vértebras aí da cervical e vai soltando também o peso cada vez mais dos ombros e das escápulas que deslizam para baixo e vão também tracionando e abrindo as torácicas. Ótimo. Vamos empurrando agora, vértebra por vértebra. Quem estiver na cadeira, vai desenrolando primeiro a coluna na posição sentada, para depois levantar. Aí, perfeito. Todo mundo agora na cadeira. Então, vamos voltar. De novo, vem com os ossinhos, com os isquios bem para a pontinha, de um jeito que você tenha estabilidade, um assento firme. Cresce o topo da cabeça lá para o teto. Vamos estender a perna direita. Puxa os dedos para você. O braço esquerdo a gente vai levar como se quisesse ir para o pé. Não importa se você não chega. Solta o ar e não perde esse pé em flex. Volta. Tá vendo que eu tô apoiando aqui, ó? Usa seu braço para empurrar e para te dar sustentação. Vai lá para frente. Desenrola a coluna, a cabeça por último, sobe. Mais uma vez. Então eu tô fazendo uma torção ao passo que eu flexiono meu tronco à frente. Volta. Troca. Apoia, estende, flex e inala. Solta. Vira sua cabeça de lado. Inspira. Solta o ar, vai com a coluna estendida, comprida. Torce. Para voltar, bolinha, redondinha. E cresce. Exala. E desenrola. E volta aos pés. Relaxa um pouquinho os ombros. Apoia as mãos sobre os joelhos. Vamos trabalhar um movimento de báscula, arredondando a coluna, queixo lá no peito. Solta um pouquinho o queixo para um lado, olha para o outro. Agora a sua coluna está arredondada, como se fosse uma letra C e o abdômen um pouco mais relaxado. Volta para o centro, afasta agora as suas pernas. Puxa seu glúteo lá para trás. Vamos com a mão direita no chão. Veja se dá. Ficou difícil? Tenha alguma coisa, um livro, um bloco de yoga que você consiga apoiar. Eu tenho que descarregar o peso aqui, tá bom? Então, cheguei com a mão lá embaixo. Eu vou começar a girar o meu peito lá pro lado.
volto, troca. Mão esquerda no centro, apoia a mão direita no joelho. Quadril aberto, joelhos para fora, torce. Tenta olhar lá para cima. Volto para o centro. Empurra os pés firmes no chão, desenrola a coluna. Ai, muito bem. Deixa a cadeira de lado. Se você quiser, pode usar como opção, tá? Mas eu gostaria que você viesse agora para o tapetinho. Vamos de novo para o cachorro baixo. Inspirou, solta o ar. Fica aqui. 5 respirações. 1. Afunda calcanhar, abre o peito. 2. Vai tentando estender os joelhos. 3. 4. 5. Joelhos no chão. Cruza as pernas e agora passa elas para frente. Puxo a banda do glúteo para trás. E agora eu vou tentar fazer o mesmo movimento de torção que a gente fez na cadeira com as pernas estendidas. Fica mais difícil, tá? A opção sempre, tá? Trazer o bloco. Sentir que eu tô muito curvo, venho pro bloquinho e fica muito mais fácil. Deixa os pés um pouco mais abertos do que a linha do quadril. Cresce os braços, inspira, gira sua coluna, mão direita vai em direção ao pé esquerdo, lá na frente. Sem arredondar suas costas. Inala no centro, exala e torce. 2. Inala, exala. 3. Eu tô ativa fazendo força e alongando ao mesmo tempo, hein? Eu não relaxo. Inalo, exala 4. Volta para o centro. Tira o bloco, tira a almofada. Leva as pernas agora à frente. Flexiona a esquerda, mantenha a direita aberta. Inspiro, exalo e vou à frente o quanto eu puder. Esse é o momento que você pode usar a sua fita de alongamento se você quiser. Se a mão chega na perna, o próximo ao pé, excelente, vai se puxando. Vai dobrando o seu corpo à frente, querendo encostar o abdômen na coxa. Inspira, solta o ar e volta, troca a perna. Cresce os braços, inala, solta. Respire lento e consciente e deixe alongar principalmente a parte de trás da sua coxa. Troca. Mais uma vez. Agora a gente vai integrar o trabalho de cervical. Inspira, solta o ar. Foi lá para frente. Eu vou mexer só o pescoço. Então, inala. Olha para frente. Empina o bumbum, o abdômen está perto da coxa. Exala, testa quer ir lá para o joelho. Inalo, olho para frente. Abdômen perto da coxa. Exala. A última vez, inalo, levanto o meu peito sem descolar a perna da coxa. E exalo. Troco o lado. Sentiram como aumenta a intensidade significativamente quando a gente faz esse trabalho de cervical agregado, certo? É a integração desses tecidos, dessas faces. Vamos começar aqui? Inspira, exala. Flexão do tronco à frente, só a cabeça. Inalo, exalo. Inalo, exalo. Cada vez você desce um pouquinho mais. A última chance, inala, exala. Vai longe. Volta o seu corpo devagar.
Cruza as pernas, mãos sobre os joelhos. Fecha os olhos. Chegou o momento de você simplesmente sentir os benefícios desses exercícios e de agradecer por ter parado esses 20 minutinhos do seu dia para estudar sobre você, para cuidar da sua saúde, para movimentar o seu corpo, trazendo mais energia e mais vida. Perceba-se e esteja presente. Cuide do seu corpo, que é a sua morada. Eleve os braços, inspira bem grande, cresce, cresce, cresce. Traga as mãos no centro do peito. E assim a gente vai encerrando a nossa prática. Muitíssimo obrigada pelos minutinhos que a gente passou juntos hoje. Espero que vocês tenham gostado, sentido o corpo um pouquinho mais relaxado. E é importante que a gente entenda que não precisamos de algo muito mais complexo do que isso. É assim que a gente cuida do nosso corpo, é assim que a gente dá longevidade para as nossas articulações, cuida da nossa postura, da nossa coluna e ganha anos de vida com saúde e autonomia. Sim? Um beijo grande, até a aula 3.